direção e pelo caminho encontraram uma mulher que estava possuída com a espírito de adivinhação. A Bíblia está me dizendo que naquele dia Paulo ensina a repreender o espírito que estava dentro daquela mulher. Eu disse e repito, não é necessário você se identificar. O próprio demônio vai reconhecer o Jesus que você carrega. No outro domingo que tivemos como pregadora a nossa irmã obreira Vilma, ela falou de 1 de Samuel, capítulo de número 17, verso de número 12, onde ela disse, seja tu o primeiro. Se na tua família ainda ninguém se levantou, mas seja você o quê? O primeiro a se levantar. Ela, quando estava a falar a mensagem, ela disse o seguinte, que Davi era cuidador de quê? De ovelhas. Igreja, entenda o que eu vou te dizer, receba só o que eu vou te dizer agora. Davi era cuidador de quê? De ovelhas. Davi não pertenceu ao exército. Davi não pertencia ao UGP. Davi não foi da polícia. Davi não pertenceu à imigração estrangeira. Davi era cuidador de quê? De ovelhas. Só que Deus é especialista em tirar Davi do lugar das ovelhas para lhe colocar aonde? No trono. Davi foi tirado das ovelhas para lhe colocar aonde? No trono. Ele foi o primeiro filho de Jessé a ser rei. Deus é especialista em tirar do lugar que as pessoas que menosprezam para lhe colocar aonde? No lugar mais alto. Por isso ela nos ensinou que temos que ser o quê? O primeiro. O problema não está em ser o primeiro. O problema está em ser obedecer. Porque Davi, se foi até onde ele chegou, é porque obedeceu a orientação de quem? Do pai. Muitos de nós queremos só chegar no topo, mas não somos obedientes. Para você chegar até velho, é preciso ouvir o conselho de quem? Do teu pai. Então, hoje eu não quero ser diferente, eu quero conectar esses 3 capítulos bíblicos com a ressurreição de Lázaro. Nós ouvimos atentamente a mensagem. A Bíblia está dizendo que havia um homem chamado Lázaro. Lázaro foi amigo íntimo de Jesus. A intimidade de Lázaro com Jesus era tanta que mesmo Jesus recebendo a informação de que Lázaro estava enfermo, Jesus não foi. Jesus permaneceu onde ele estava. A Bíblia está dizendo que Marta e Maria deram a notícia para Jesus. Ele recebeu, mas permaneceu onde ele estava. Enquanto ele estava aí a permanecer, Lázaro estava morrendo. Só que a Bíblia está me dizendo que Jesus não foi de propósito, porque tinha o quê? Um propósito. O propósito de Jesus era diferente de Marta e de Maria. Se Jesus fosse no tempo de Marta e de Maria, ele não poderia ressuscitar, ele poderia ir curar. Só que como Jesus não queria ir curar, queria ressuscitar, então ele não foi. Veja bem que isso entende. E Jesus, ele disse o seguinte, a doença de Lázaro não é para a morte. O mesmo Jesus que disse que a doença de Lázaro não é para a morte, é o mesmo Jesus que disse no discípulo, Lázaro fez quê? Morreu. Para dizer para a igreja, Lázaro não morreu por causa da enfermidade. Lázaro morreu por causa da ausência de Jesus. Porque se Jesus fosse no tempo de Marta e Maria, encontrava Lázaro vivo e podia fazer o que? Podia lhe curar. Só que ele foi no tempo dele para dizer para a igreja, Jesus pode te curar no teu tempo. Só que o tempo de Jesus é melhor do que o teu tempo. É melhor você esperar no tempo de Jesus, porque o tempo de Jesus é superior do que o teu tempo. Existem pessoas que querem agora, só que você vai dizer, não é agora. Espera mais um pouco, porque o que eu vou fazer? Vai ser um reboliço na tua vida. Cuidado com a pressa, igreja. Cuidado com a pressa. A Bíblia está dizendo que Jesus permaneceu ali. Tão logo que Jesus permaneceu, 2 dias depois, Jesus tomou a decisão, agora vamos aonde? Vamos para a Judeia. Com o objetivo de fazer o quê? De ressuscitar. Entenda que Jesus disse para Lázaro, para Tomé, vamos para a Judeia. Mas os discípulos perguntaram, mas como é que vamos na Judeia? Se da vez passada nós fomos apedrejados por lá, por que vamos voltar aonde? Para a Judeia. Jesus disse, existem 12 horas, e 12 horas você consegue andar sem tropeçar. Tomé estava a mostrar medo, só que quando você tem um propósito, você não se preocupa com medo. Se o teu propósito é chegar no céu, não importa os obstáculos que tiverem no caminho, você vai na fé. Jesus não queria saber das pedras que podiam ser apedrejadas, ele queria saber do propósito dele, e o propósito dele era para a honra e glória de quem? Do Filho. Jesus precisava que ele tinha que ressuscitar para que o nome dele fosse glorificado. Então ele não foi de propósito, porque tinha um propósito. O propósito de Jesus era maior do propósito de Marta e Maria. Entenda que naquele momento, quando disse que vamos para até a Judeia, enquanto os discípulos estavam a colocar bloqueio, Jesus estava a encontrar vitória. Ele disse, eu vou, mas vou com uma missão, vou com um propósito.
doente. Só que Jesus não foi no momento que estava doente, foi no momento que ele estava aqui, estava morto.